Garanto-lhe que estas frases têm uma matemática íntima. A nossa crise política é o sermos governados por uma maioria que não há. Político e fraudas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Aqueles que quiserem tratar separadamente a política e a moral jamais entenderão nada de nenhuma das duas. Falta renda para distribuir ou falta descobrir onde a renda se escondeu? Porque a verdade é que se houvesse limpeza, não haveria política. A política é o grande instrumento, tanto do progresso como da desgraça de um povo. Paz e bem, vida plena. Política é um caminho para superar obstáculos. Ora marcada por questões atuais, ora resgate da memória. Deve ser sempre roteiro para o amanhã. Os escritores portugueses, os pensadores franceses, os poetas brasileiros entenderam bem o significado da política e o arcebispo de Uberaba ilustrou a razão da política. A Rede Vida busca, com o Vida Plena, fomentar a jornada da democracia, a cidadania e a cultura da valorização do bem comum. Vida Plena no canal da família. A tartaruga ignora o valor de um par de rápidas pernas. Provérbio japonês. Não se pode tirar as manchas de um cavalo malhado. Provérbio iugoslavo. Se o camelo mete o nariz na tenda, o corpo vai logo atrás. Provérbio árabe. O burro que quer ser servo descobre seu erro na hora de pular o fosso. Provérbio italiano. Brasil, olê, olê. Paz e bem, é o melhor repórter de Brasília, a marca do completo José Maria Trindade, com a palavra viva no Vida Plena. Trindade, saudação fraternal, qual é o destaque de hoje na capital federal, Trindade? Salve, muito boa noite a todos. Olha, Luiz Antônio, hoje aqui é o início do debate, de novo no Supremo Tribunal Federal, sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. Amanhã, a segunda turma do Supremo vai julgar o ex-ministro José Dirceu. O pedido é parecido com o pedido da defesa do ex-presidente Lula, de que se trata de uma matéria constitucional e que foi mal entendida pela primeira e segunda instância com relação à prisão depois da condenação. Dizem os defensores de José Dirceu de que o Supremo decidiu que poderia acontecer a prisão depois da condenação em segunda instância e não uma obrigatoriedade. O julgamento será amanhã na segunda turma. Era para ser o julgamento do pedido do ex-presidente Lula, mas o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, acabou arquivando o pedido diante de uma decisão do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, indicando que isso não seria uma matéria constitucional e, portanto, um recurso extraordinário ao Supremo seria inviável. A defesa do ex-presidente Lula pediu ao Supremo para julgar o caso dele mais uma vez. E ainda, quero o julgamento amanhã. Luiz Antônio, é a última sessão da segunda turma antes do recesso de julho do Supremo Tribunal Federal. Desse julgamento de amanhã, do ex-ministro José Dirceu, que pede para sair da cadeia, será analisado ali com lupa pelos advogados do ex-presidente Lula e aí avaliar
um novo pedido, mas a indicação é de que a segunda turma não deve julgar amanhã o ex-presidente Lula, não, viu? Mas é possível, né, que os ministros aceitem este julgamento. É a tentativa de liberdade depois de 80 dias de prisão do ex-presidente Lula. Trindade, é sempre uma alegria tê-lo no Vida Plena. Eu quero convidar agora, ao vivo, o professor Araré Carvalho. Professor, qual é o peso do regionalismo quando se trata de eleição nacional? Paz e bem, Araré. Paz e bem, Luiz. Boa noite a todos. Luiz, a nossa política ainda ela é decidida, né, lá em cima, em Brasília, entre os partidos, entre os caciques. A gente tem pouca renovação. Mas é engraçado, né? Uma vez que é decidido quem é o candidato, quais são as coligações, os partidos mais influentes, por exemplo, a gente pegar o caso do MDB, né? Como o MDB continua tanto tempo no poder, sem fazer, por exemplo, um governador do estado de São Paulo ou presidente, porque ele tem uma capilaridade muito grande nas regiões do interior. Quando se decide nacionalmente quem vai ser o candidato, ele vai acionar regionalmente os candidatos, os políticos locais, os políticos regionais. Esses políticos regionais vai acessar a base dele, que são os prefeitos e vereadores locais, e vai fazer com que esse nome tenha entrado nesses municípios. Ou seja, apesar da gente ter a decisão ainda num plano mais central, a forma como essa candidatura vai se operar, ela se dá muito graças ao poder regional. Então você vai ter o deputado aqui, estadual, federal, que traz verba para Santa Casa, que tira foto quando traz. Não que não seja importante a verba para Santa Casa, mas a política é um pouco mais além disso, né? E aí ele vai acessar, ele vai dar acesso a esses prefeitos, a esses deputados, esses vereadores, que vão fazer com que esse candidato tenha uma inserção regional. Então, ainda que a gente tenha uma decisão em nível nacional, ela vai superar a política em nível regional. Quando a gente começar a discutir novamente a questão da reforma política e o voto regional distrital misto, aí isso aí vai ter um poder maior ainda, porque a gente vai ter que votar em pessoas que estão dentro do nosso distrito e que têm uma maior proximidade com o eleitor. Isso para a política seria muito importante, ou seja, você ter uma conexão com quem é eleito, esse cara tem que dar uma resposta para você do mandato dele, não aparecer de 4 em 4 anos, não aparecer só com verba para Santa Casa, mas sim colocar o mandato dele para ser debatido. Mas enquanto isso não acontece, o poder regional se opera dessa forma, ele é determinado nacionalmente e acessado regionalmente. Obrigado, Araré. Eu fico mais preocupado quando o deputado fala que arrumou e não arrumou a verba, aí me preocupa muito mais. Vida Plena, o professor Vladimir Rodrigues é o meu professor de filosofia na vida, na prática. Professor, a urna é algo parecido com uma caixa de Pandora, ao mito da filha de Zeus? Olha, Luiz, boa noite a todos os amigos e amigas, um grande abraço para o Trindade lá em Brasília. Olha, me parece que sim, né? Vou lembrar aí a todos que não conhecem o mito de Pandora, mas Pandora recebe um presente de Zeus, né? uma jarra, ou então uma caixa, né? Nas interpretações, e ele diz que esse conteúdo não deve ser aberto de maneira nenhuma. E o que vai matar literalmente Pandora é que ela abre, mal morta de curiosidade, abre essa caixa, e quando ela abre, são libertos ao mundo todos os males. Há uma interpretação de que resta dentro da caixa a nossa querida esperança, não é mesmo? E talvez dentro das interpretações, né, quando ela abre, essa esperança vai ao mundo, se renova ao mundo, ou então fica guardado dentro da caixa aquilo que resta à humanidade, que é justamente ter esperança por dias melhores. Quando a gente relaciona isso para a política brasileira, eu acho muito curioso e muito oportuno o seu ponto de vista, porque me parece que o brasileiro ele coloca uma esperança muito grande dentro das eleições, dentro do processo eleitoral, mas especificamente nessa que nós estamos vivendo, me parece que nem muita esperança está existindo perante o que vai acontecer para o futuro do Brasil. E o que é pior, o que essas eleições têm mostrado para a gente, pelo menos pelas pesquisas, é que uma possível vitória de candidatos com ideias extremas possa libertar para o Brasil, de fato, todos os grandes males que nós temos. Como, por exemplo, a intolerância, os preconceitos, a violência, e isso, obviamente, é registrado dentro de candidaturas com pensamentos extremamente, com pensamentos de extremos. Eu acho que isso é um perigo, que essa eleição, uma vitória desses candidatos, levem a uma abertura de caixa de Pandora. Agora ao vivo, São Paulo. A minha convidada do Vida Plena de hoje
essa encantadora, inteligente, dinâmica psicóloga, doutora Pamela Magalhães. Paz e bem, Pamela. Alegria em tê-la no Vida Plena. O ditado armênio diz que moça do berço de ouro não fica muito tempo na casa do pai. Pamela, mulher pode entrar na política? Qual é a sua visão, paz e bem? Bom, antes de mais nada, paz e bem, Luiz. Estou super feliz de participar. Estou vendo que, por enquanto, eu sou a primeira mulher que estou aparecendo aqui, né? Nesse programa de hoje. Vamos ver se aparecerão outras mulheres. E a minha resposta para a pergunta é que a mulher ela pode estar aonde ela quiser. E eu acho que a presença da mulher na política, ela expressa a maturidade da democracia de uma sociedade. Cada vez mais a mulher está conseguindo seu espaço. A mulher multifacetada, que pode ser muitas coisas. Ela pode ser dona de casa, ela pode ser professora, ela pode ser psicóloga, ela pode ser presidente, ela pode ser o que ela bem entender. E isso é maravilhoso, porque o mais importante não é a qualidade do gênero, mas a qualidade do caráter, que é o principal e o que a gente tem que ficar bem atento, com certeza. Muito obrigado, Pamela. Pamela, tem um político no interior, eu conheci muito, ele dizia que mulher muitas vezes ataca como homem e se defende como mulher. Gritava para atacar e chorava para se defender. Era uma tática. A mulher tem psicologia para atuar na vida política, Pamela? Olha, Luiz, eu acho que a gente não pode negar que tudo é muito novo. Eu acho que a mulher demorou e conseguiu o direito ao voto, cada vez mais a expressão, as suas vontades, o seu espaço. Então, lógico que quando ela ocupa um cargo desses, ela tem não só uma exigência enorme de todos ao seu redor, como a sua própria autoexigência. Isso impacta, sim, o psicológico. Há muito medo, né? Medo de errar, de falhar, de não corresponder. Porque talvez exista uma vozinha aqui dela mesma com ela, de que, olha, você tem que fazer por merecer este espaço, esse posto. Então, sim, eu acho que tem um abalo psicológico, acho que tem uma grande angústia, uma ansiedade, uma exigência, um perfeccionismo, mas penso que é um processo. Quanto mais a gente conseguir assumir esse espaço e quanto mais a sociedade permitir, né, ser menos preconceituosa, mais a gente vai conseguindo fortalecer os próprios recursos e tornando essa ocupação algo natural, um desdobramento comum. Eu espero que seja assim. Eu também, Pamela. E muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu quero voltar com uma provocação para você. Antes, agora, a convocação para o Rio de Janeiro. O questionamento para o professor Rafael Dupin, professor de novas tecnologias. Professor, como a internet influencia a política? Bom, boa noite, Luiz Antônio. As tecnologias de comunicação em geral influenciam muito a política, porque é o momento que o político vai ter para falar diretamente com o eleitor. Seja na televisão, o tempo de televisão é o tempo de exposição da imagem dele, fora o trabalho dele no parlamento, a atividade dele política. Então, é quando ele fala com o eleitor. Quando a gente pensa na internet, tem uma série de novas questões aí. Primeiro, que ele vai falar com o eleitor, também fora daquele momento do estúdio da TV, fora do momento do jornal. Então, essa conversa vai ser constante e vai existir mais responsabilidade dele, porque tudo que ele fala está sendo registrado, está sendo gravado, está sendo arquivado, e as pessoas estão sempre comentando e acompanhando esse político. Por outro lado, um bom político vai saber identificar as questões da sua plataforma política na própria demanda dos seus eleitores, que vão estar em constante diálogo com ele. Esse processo tem mudado a política quando a gente pensa, por exemplo, nas questões dos grupos, como as mulheres, que hoje se articulam em rede e percebem que a representação dela estava aquém nas instâncias políticas, e a gente já vê um movimento de ocupação política por mulheres hoje, que é uma questão interessante, que a rede ajudou nisso.
Professor, muito obrigado, professor Rafael, do Rio de Janeiro. E eu quero pedir agora ao Trindade e à Pâmela que acompanhem esse debate sobre a presença feminina na política. Como entender a força da mulher no governo, na eleição. Mas antes, vamos ouvir o povo. O povo fala. Essa oportunidade da mulher na política, ela já deveria já ter esse espaço garantido. Porém, como a gente não tem, eu acredito que a gente tem que correr mais atrás, enfim. Porque, enfim, somos a maioria, né? A participação da mulher na política é essencial, não só da mulher, como também do homem na política. Né? Não existe a coisa da mulher e do homem, é uma coisa já discriminatória. Então, a mulher na política é algo assim natural, na minha opinião, tá entendendo? Eu acho que a mulher tem que ter uma participação ativa na política. Só que aqui no Brasil, o que adianta? Marielle, por exemplo, tinha uma participação super ativa na política, não é? Mas mexeu com os homens, os ratos que estão lá em Brasília, né? Aqueles ratos que estão em Brasília. O que é as mulheres à frente dessa máfia toda que são os políticos brasileiros? Primeiro, respeitando. A mulher precisa ser respeitada. Nós acabamos de ver uma demonstração de um desrespeito internacional com a mulher. Quer dizer, isso, brasileiros que vão lá para fora e não respeitam a mulher lá no exterior, acabando com a imagem, ratificando a imagem de machista do brasileiro. Isso não existe mais. O brasileiro não é machista. O brasileiro sabe respeitar a mulher naquilo que ela tem que ser respeitada. Eu acho que as mulheres têm que se candidatar para isso, né? E a gente tem que dar incentivo, os partidos. Acho que é por aí. Olha só, eu acho que elas, assim, entendeu? Tem que ter como se diz assim, uma participação então, maior. Porque eu acho que a única solução do nosso país, no meu modo de ver, são vocês mulheres, porque nós homens, entendeu, não estão passando crédito nenhum. Pelo menos esses políticos que estão aí, grande porcento deles são homens, entendeu, e a gente tem que mudar, tem que dar uma chance à mulher, então, para ver se ela pelo menos governa, presidenta melhor, então, tirando a Dilma, então, faça alguma coisa para o nosso Brasil que está no fundo do poço. Eu acho que votando, né, incentivando, votando nas que estão se elegendo, você acaba incentivando a outra a se eleger. Você não acha? Então, é votando nas que estão se elegendo. Daí é o empurrão para as próximas, né? Olha, eu acho que mulher e homem deviam ter o mesmo peso em qualquer coisa, porque acho que são seres humanos antes de mais nada, né? Agora, eu acho que a mulher tenta muitas vezes se inserir num mercado que sempre foi dos homens, tentando ser homem. Eu preferia que elas ensinassem os homens a serem mais femininos, como é que se diz, a gerirem as coisas com um espírito materno, né? De menos disputa, que é a maneira masculina, e de mais fraternidade, né? De mais entendimento. Eu acho que sim, acho que a gente tem que se unir mais, as mulheres têm que ser mais unidas para se incentivar também a tomar esses cargos, né, políticos aí que são a maioria dos homens. José Maria Trindade, você entrevista deputadas, ministras de corte, você tem contato com senadoras. Na verdade, como é que é a mulher na política, na sua visão de repórter privilegiado que tem em Brasília, o melhor repórter de Brasília, Trindade? Obrigado, Luiz Antônio. Olha, antes eu queria dizer para o professor Vladimir que a Caixa de Pandora atual é evidente que se trata de uma mitologia para ajudar ali, explicar fatores até psicológicos e sociológicos, né? A Caixa de Pandora hoje, ela está sendo aberta todos os dias e se chama internet, viu? Ela existe. Olha, Luiz Antônio, eu gostei muito de uma das falas aí. É quando ele diz que a mulher tem que ser mulher, né? E não fazer um tipo. Devo te dizer que a coisa mais feminina na política é o próprio nome, a política. Só para por aí. Não é o político, é a política. É o nome que é feminino. Mas há aqui uma masculinização da política. Logo, logo a mulher se elege e já está se sentindo homem, muda teu jeito de vestir, a coisa não funciona assim. Não há representação feminina
que eu considero de responsabilidade no Congresso Nacional. Isso porque não deram chance às mulheres. As mulheres estão sendo chamadas para serem candidatas apenas para cumprir uma meta, cumprir uma lei e pronto. Não há investimento dos partidos políticos. Algumas mulheres que estão aqui são mulheres de políticos, mulher do governador, filho do governador, não é uma representação pessoal. Mas a tendência é melhorar, principalmente pelo controle econômico. Os partidos políticos funcionam como umas caixinhas fechadas e dominadas por poucos, né? São os cartórios. E nestes cartórios não tem lugar para a mulher. Uma ou outra que vence essa barreira, viu? É muito difícil a representação feminina por aqui, mas elas existem. Eu conversei há pouco tempo com a deputada Mara Gabrilli, uma representatividade muito séria da mulher brasileira e de uma pessoa que é uma cadeirante, né, que representa também o setor, e devo dizer que tem, sim, representações fortes femininas, mas não é o geral, são exceções, são pessoas que conseguem vencer essa barreira. E devo dizer que é uma barreira bastante difícil de ser ultrapassada, viu, Luiz Antônio? Nós estamos devendo isso, já que nós temos mais eleitoras do que eleitores. Obrigado, Trindade. Eu quero voltar a São Paulo para ouvir a Pâmela. Pâmela, como é que a gente faz para ouvir bem as mulheres? Dê voz a elas, permita com que elas possam falar. Aliás, até me corrigindo, né? Você vê que eu estou tão condicionada aqui ao machismo arraigado. Na verdade, voz nós temos. Nós precisamos, talvez, de ouvidos mais atentos. Fiquei escutando os depoimentos e fiquei até emocionada, porque o que falta mesmo é respeito. Menos competitividade, essa história do homem competir com a mulher, ou mesmo a mulher competir com o homem. Todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós queremos um lugar ao sol, todos nós queremos os nossos direitos preservados. Se nós pensássemos mais assim, se olhássemos o mundo com mais empatia, talvez essas questões de gêneros com certeza seriam ultrapassadas com muito mais sabedoria. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu tenho ficado muito feliz com as expressões femininas que têm aparecido, e nós estamos sim num processo de mudança cultural. Se a gente perceber, como bem foi lembrado, as mulheres estão começando a ter essas vozes sim escutadas, serem respeitadas nos assédios que sempre aconteciam e de uma forma muito natural. E a gente está começando a mostrar que assédio não é coisa normal, que a mulher não deve ser abusada e deve ser considerada. E esses limites sendo colocados é um bálsamo para qualquer gênero. E lembrando que mulher não faz política só ali, não, né? Não faz só política econômica, a mulher faz política em casa, faz política nas relações, faz política no trabalho. Aliás, a gente faz política em tudo que é lugar. Obrigado, Pâmela. São Paulo, agora, para participar, ouvir um conceituado professor, é motivador, é consultor, é o admirado Roberto Trajano. Uma palavra para o Vida Plena. Roberto, uma alegria estar com você aqui na Rede Vida, Paz e Bem. Nós estamos vivendo hoje um momento político, um momento importante que nós precisamos, de fato, fazer o exercício correto da cidadania. Percebe o seguinte, o voto é uma decisão, uma tomada de decisão vem depois que a gente começa a examinar a nossa intenção. O que precede uma decisão, uma ação, é uma intenção. O que antecede uma intenção é uma percepção, a maneira como a gente enxerga a realidade e o mundo. E o que antecede a percepção, ou é um sistema de crença, ou é um conjunto de valores. Por exemplo, na política, você tem esquerda e direita. Isso é um sistema de crenças. A democracia é um valor. Então, quando nós votarmos, nós precisaríamos pensar em qual é o valor que impulsiona o nosso voto e não o sistema de crença. Na empresa também, controle, organização, autoridade, isso são sistemas de crença. Agora, o trabalho é um valor. Gerar riqueza
é um valor, é para isso que existem os negócios. Então nós temos que pensar sempre no valor que nos impulsiona. As crenças nos dividem, nos fragmentam. Nós somos separados por conta de nossas crenças. Isso vale para a religião, vale para a política, vale para as empresas, de um modo geral. Mas os valores nos unem, nós somos unidos pelos valores. Hoje no Brasil nós vivemos uma divisão, né? Há um ódio entre uma ala e outra ala. E esse ódio não vai nos levar em lugar nenhum. Mas se nós nos aprofundarmos, tanto a ala da direita quanto a ala da esquerda tem um valor em comum. Nós queremos um país melhor. Mais do que isso, nós queremos transformar o Brasil em uma nação. Nação é diferente de país. Nação é um estado de espírito e nós precisamos conquistar esse estado de espírito. Obrigado pela participação, Roberto. Um abraço carinhoso, paz e bem. São Paulo é o repórter Pedro Málaga, a maior revelação do jornalismo da Rede Vida, jovem, inteligente e atento. Dizem que o problema ecológico é o interesse político mais difundido entre os jovens. Pedro, você concorda? Paz e bem. Paz e bem, Luiz Antônio, uma ótima noite para você. Obrigado, primeiramente, pelo carinho, sempre uma alegria imensa fazer parte aqui dos programas da Rede Vida. Ótima noite também para quem está participando desse programa especial e boa noite para você que acompanha a gente aí do outro lado da telinha. Olha, Luiz Antônio, eu concordo sim que o jovem ele tem demonstrado maior interesse com as questões ecológicas, isso na minha geração, né? Eu que tenho 19 anos de idade, então a juventude atual tem sim demonstrado esse interesse. Se a gente pegar as gerações passadas, elas não tinham tanto interesse ecológico. A gente pode pegar como exemplo que as gerações passadas elas não foram educadas desde pequenas, na escola, na família, a pensar essas questões ecológicas. E sim quando elas já estavam mais velhas, quando elas começaram a pensar nessas questões. Ou seja, elas pegaram um processo aí no meio do caminho e tiveram que se adaptar a ele. Já a minha geração nasceu, já desde a escola, pré-escola, já sendo ensinada a ter essa mudança de hábito, essa mudança de pensamento, como até o próprio educador Roberto Tranjan citou, né? Ele escreveu o livro Metanoia, que é uma mudança de hábito, mudança de pensamento. A minha geração já nasceu sendo ensinada a ter essa mudança de pensamento e entender que a gente deve preservar sim o meio ambiente, visto que temos que cuidar da nossa casa comum. O planeta é a nossa casa. E se a gente não cuida dele agora, no futuro, como é que a gente vai viver, né? Já a geração passada não pensava dessa forma. Fico feliz em fazer parte dessa geração. Inclusive tem uma pesquisa aqui, Luiz Antônio, feita pela NUB, e eles fizeram a seguinte questão para os jovens. Qual é o seu envolvimento com o meio ambiente? Eles entrevistaram aí cerca de 1.200 pessoas de 15 a 26 anos de idade. E sabe qual foi a resposta mais dita por essa juventude? Olha só, 52% dos jovens disseram que tem o hábito de guardar e reciclar o lixo. Olha só que interessante. Isso mostra pra gente que a juventude atual está empenhada em desenvolver, em desempenhar pequenas ações. E que essas pequenas ações, unidas a outras pequenas ações de outras pessoas, formam uma grande ação preservando o nosso ambiente. Hoje, pensando no futuro, né? Porque no futuro, eu, meus filhos, meus netos, vamos aproveitar desse planeta que a gente tem que cuidar hoje. Então eu acredito sim que o jovem tem demonstrado esse interesse justamente por uma questão na formação lá no início, já na escola, desde pequeno pensando nisso, graças aos professores, uma mudança de pensamento já na escola. Luiz. Obrigado, Pedro, ao vivo, direto de São Paulo. Trindade, qual é o tema? O jovem, você viu que o jovem se preocupa com questões da casa comum. Pelo menos em tese é isso que deveria acontecer. E qual é o tema que os políticos de Brasília mais gostam de discutir, Trindade? Dinheiro. Eles só pensam naquilo, mas é uma ideia assim, geral de que acabou aquele político de tapinha nas costas, como vai ser o pai sem nem conhecer o pai, né? É preciso mostrar a cara e defender propostas. E é nesse contexto, Luiz Antônio, que se fala muito em debates sobre reforma da Previdência, sobre principalmente segurança pública, né? Esse é um assunto muito caro e que está sendo defendido aí pelas pessoas em geral e cai aqui no Congresso Nacional.
Acontece o seguinte, que a ideia geral é de que nestas eleições não basta dizer eu sou favorável à educação ou eu defendo uma segurança maior. É preciso ter projeto e mostrar como o projeto será executado. Estas causas, como meio ambiente, todos acham que isso aí vai influenciar muito, mas é apenas uma obrigação. Todos os deputados têm que ter esse conceito. Nós entramos, Luiz Antônio, no momento em que a palavra da moda é compartilhamento. Haverá cada vez mais um aumento desta via do compartilhamento. É compartilhar o carro, o hotel, a casa. Hoje ninguém mais se preocupa tanto como antigamente de ter. Para que ter uma casa na praia se você pode alugar uma casa na praia, compartilhar uma casa própria para esse tipo de compartilhamento? Então a palavra da moda é compartilhamento. Na política, o debate mais amplo é mesmo sobre segurança pública. Sabe por quê? Os deputados acham que isso dá voto. E dá voto, mas é um setor que vai se aproveitar aí desses votos da segurança pública. Não dá para distribuir para todos. Mas eu volto aqui para o início da minha fala. Os políticos se preocupam muito com orçamento mesmo, com dinheiro. Obrigado, Trindade. Eu quero convocar a minha amada, admirada Pamela Magalhães. Pamela, sempre uma psicóloga muito querida. Até que ponto, Pamela, a política é um jogo de poder mais voltado para o egoísmo do que para o altruísmo? Você sabe, Luiz. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo querida, porque você também é muito estimado por mim. Fico muito feliz. Vou te dizer uma coisa, eu sempre comento que se você quiser conhecer alguma pessoa, dê poder a ela. Quando a gente se sente poderoso, nós podemos cair numa soberba ou muitas vezes imersos numa vaidade. A vaidade é muito perigosa. Por isso que num mundo atual tão individualista, sábios são aqueles que conseguem enxergar além de si o outro. Então, quando a gente pensa em política, que envolve demais o comportamento egocêntrico, nós temos pessoas que estão mais ocupadas em si mesmas do que o todo em torno, todos os outros que estão tão implicados e deveriam ser vistos e considerados. Então, por isso que eu digo, a gente fica muito preocupado com homem ou mulher na política, quando, na verdade, a gente tem que ficar atento à personalidade, à capacidade de lidar com o poder, à responsabilidade que se tem quando está naquele patamar tão buscado, tão almejado. E se você conhece alguém que sabe lidar com o poder, aí a gente está falando de uma boa, preciosa maturidade emocional. Que bom. Que bom. Já que estamos ouvindo mulheres inteligentes, hoje quero convidar agora a participação de Curitiba. É uma profissional de gestão de administração pública, uma palavra de esclarecimento, com a reportagem da jornalista Thaís Esterhoff. A especialista em administração pública e mudanças climáticas Nathalie Unterstel foi a única mulher paranaense selecionada para o Renova Brasil, evento que aconteceu na última semana em Brasília, com lideranças de todo o país, que teve por objetivo treinar novos talentos e estimular candidaturas expressivas. Para Nathalie, ser a única não é motivo de orgulho, mas sim de preocupação com a falta de suas colegas na área. O meu sonho, e eu acho que de muitas mulheres, é que a gente tenha na política o mesmo número, a mesma proporção de mulheres que a gente tem na sociedade. Hoje nós somos uma maioria, mais de metade da população, mas nós somos só 10% de qualquer assembleia, Congresso Nacional, etc. Então não é só porque nós somos mulheres que a gente tem que ir para a política, mas porque nós somos mulheres muito fortes, que temos muito a contribuir. Nathalie já foi negociadora do Brasil na ONU, além de ser escolhida como liderança ambiental de Harvard em 2015. Ela desenvolve o movimento Agora, que busca diminuir a burocracia no país e promover renovação. E agora, no mês de julho, a gente solta
um caderno de políticas públicas para saúde, educação, sustentabilidade, reforma do Estado, enfim, uma série de temas importantes. E vamos levar para todos os candidatos, para todos os presidenciáveis e candidatos a governador também, para que eles possam nos dar uma resposta, né? O que a gente quer, no final das contas, é atualizar o Brasil, porque nós somos uma sociedade da era Google que está vivendo no momento em que as instituições ainda são da era fordista, ou seja, ficam tentando vender produtos em linha obsoletos que não nos servem mais. Então, a gente quer atualizar, a gente quer que o Brasil realmente dê um salto, seja mais digital, mais humanizado também, e que as pessoas estejam habilitadas para trabalhar no novo mundo que vem aí. Professor Vladimir Rodrigues, professor de filosofia, a minha pergunta é um pouco ligada a essa questão de envolvimento de política, de mitologia, até que ponto política é um espelho de Narciso. É mito? Vixe, é o que nós mais temos hoje em dia. Vamos lembrar aí para os amigos e amigas que estão assistindo que dentro de um mito de Narciso, nós tínhamos uma pessoa belíssima e que, ao invés de se apaixonar por outras pessoas, acabou se apaixonando por si mesmo, pela sua própria beleza. Mas dizia-se que Narciso não deveria olhar a si mesmo, se olhar num espelho. Caso contrário, ele poderia sofrer sérias represálias, né? E que de fato aconteceu. Narciso se apaixonando a si mesmo, ele acabou afundando dentro de um rio pela própria imagem, buscar sempre esse gosto pela própria imagem. Que é o que nós temos aí, e a nossa amiga psicóloga conhece muito bem, a ideia de um narcisismo. O que nós mais temos hoje são pessoas na política narcisistas, que não pensam dentro de um bem comum, não pensam no desenvolvimento da sociedade como um todo, mas pensam somente no aspecto pessoal. As pessoas buscam aí cada vez mais uma vaidade, uma promoção pessoal, do que de fato pensando no próprio país. Eu queria só fazer um adendo, o Trindade estava comentando na questão da participação feminina na política, né? A política, né? Visto como um substantivo feminino. Quando a República foi proclamada no Brasil, a República trazia uma imagem feminina, uma imagem da mulher, porque ela tinha uma oposição vista como um sistema puro, limpo, ético, em oposição ao império, que era um governo masculino, ultrapassado e corrupto. Mas a maior contradição de tudo isso é que naquela época a mulher deu a imagem ao novo governo, mas o voto continuava sendo masculino. O que é a grande contradição desse país, né? Um país de maioria feminina, mas a representação política, e tanto como os níveis, os espaços de poder comandados pelo homem. É uma pena, é uma questão de mudança de mentalidade, para que a gente mude a estrutura política e social do país. Professor, agora uma provocação, porque a população brasileira está realmente ansiosa por dias melhores. Agora, isso vale para a política, vale para a economia, mas vale também para o futebol, Araré? Luiz, para o futebol a gente tem só que torcer, a gente não pode fazer muita coisa. Já para as condições econômicas do país e para a política, a gente pode pensar como a gente pode resolver. No futebol a gente não tem como entrar lá e deixar o Neymar de pé nem empurrar a bola para o gol, a gente só fica torcendo. Agora na política a gente pode entender a política como meio para atingir o fim, ou a situação que a gente quer, que é um país melhor. Então, fazendo um link entre o que foi falado aqui agora, eu acho que a gente pode pensar justamente nisso, né? Se a política é meio para fazer um país melhor, e a gente pode agir nessa política, a gente tem que começar a pensar de forma mais altruísta, como disseram já os nossos amigos aqui, ou seja, pensar para além da questão individual. E isso não é uma questão só de ser bom cristão ou ser uma boa pessoa, é uma questão de lógica. Eu vivo numa sociedade que compartilha esse meio social com as outras pessoas. Não dá para imaginar que essa sociedade vai ser melhor para mim se ela não tiver melhor para meus irmãos. Porque aí não adianta eu estar numa condição boa e ficar com medo de sair na rua, ficar com medo de sair de carro, ficar com medo de sair de celular. Por isso que a gente tem que pensar a política coletiva e tem que pensar ela de maneira mais altruísta. E a participação da mulher é fundamental nesse processo. A ponto, né, o Humberto chegou a conversar isso outro dia em rede social, não chegou a falar aqui no programa, mas ele tinha uma proposta, ele chegou a falar alguma coisa do tipo, como, assim, dizendo para as mulheres
preferencialmente votarem em mulheres. Quer dizer que a mulher é competente só por ser mulher? Não, mas há de se ter várias mulheres competentes como candidatas. Então, por que não fazer essa primeira opção? E outra, seria uma garantia de mudança efetiva que a gente teria no Congresso. Como a gente tem pouca mulher, se a gente colocar 50% de mulheres, a gente vai ter uma mudança relativamente grande no Congresso e na política. É algo, assim, polêmico, mas é interessante para ser pensado. Tá, mas você não respondeu a provocação, eu quero saber sobre futebol. Isso depois, daqui a pouco você explica melhor. Trindade, o que efetivamente vai mudar na política com o recesso que vai começar no Legislativo e no Judiciário? Ouvir o povo, né? Isso é fundamental. Brasília se transformou numa espécie de ilha da fantasia. Por aqui se tramam os grandes acordos, se faz as coligações, que é o momento das coligações partidárias, e fazem os grandes acertos, além, evidentemente, da distribuição da caixinha do dinheiro. É dinheiro do fundo partidário, do fundo político e do que entra por fora, né? Esse é o maior acerto político. A impressão que se tem, Luiz Antônio, é a seguinte, de que desta vez os partidos políticos vão mandar muito pouco. As coligações serão suficientes para aumentar o tempo de rádio e TV e pronto, para por aí. Um partido grande, com bastante capilaridade, como o PMDB, terá que sobreviver, ou seja, eleger deputados para o Congresso e senadores para o Senado, né, para a Câmara e Senado Federal, porque os partidos estão mesmo em decadência. Agora, diante deste recesso parlamentar agora de julho, os deputados vão fazer campanha. É o momento da sobrevivência política. E aí, como na Copa do Mundo, né, Luiz Antônio? De 4 em 4 anos eles vão nos eleitores. E é lá que eles vão, em vez de só falar, ouvir reclamações, ouvir acertos e ouvir, olha, uma revolta que está latente, que é geral. Então, o recesso parlamentar, por incrível que pareça, fará muito bem ao país, viu? Luiz Antônio, eu costumo dizer que o deputado ausente é até bom, ele até faz bem ao país, porque quando esse Congresso aqui enche o plenário, todos votam contra os interesses do povo, viu? Obrigado pela informação, Trindade. A psicóloga Pamela Magalhães, professor, olha só, o que muda no jeito brasileiro de ser depois da Copa do Mundo? Se ganhar ou se perder? Nossa, se ganhar ou se perder, eu acho que perder a Copa do Mundo sempre mexe. A gente tem aí uma cultura que acredita, tá meio mal acostumada, independente do que tenha acontecido, né? Na última Copa, a gente espera, isso é muito importante. Mas eu quero aproveitar um pensamento aqui para dividir com você, Luiz, para todo mundo que está aí. Como a gente se une, né? Em momentos como esse. Que força que a gente tem, independente se o torcedor é mulher, se é homem, tá todo mundo ali lutando e unido por um mesmo fim. Quanta atenção, quanta mobilização. Será que a gente não pode aproveitar e fazer isso por outras causas também? Eu adoro futebol, mas tem tantas outras coisas que a gente poderia pegar com mais afinco, usar de toda essa cumplicidade, de toda essa força de vontade, toda essa garra, gana. O que você acha da ideia? Você não acha que a gente pode aproveitar, né, essa maré e implicar toda essa energia em tantas causas nobres que a gente precisa lutar? Pamela, muito obrigado. Saudação muito carinhosa também ao Trindade, paz e bem. Saudação fraternal ao professor Araré, ao professor Vladimir, a participação da equipe toda de jornalismo da Rede Vida. Vida plena. Quais as verdadeiras ameaças à democracia brasileira? A jornada da democracia precisa avançar. A caminhada exige o passo da cidadania. O avanço da democracia vai na rota da consciência política. Eis a razão de ser do esforço do Canal da Família. Política como alimento capaz de fazer a democracia avançar. Rede Vida de televisão. Alegria é estar com você. Paz e bem.